É muito comum quando as pessoas vão analisar fundo imobiliário, principalmente quem está começando no mundo dos investimentos, olhar apenas duas informações. Qual que é o dividend yield atual daquele fundo imobiliário e qual que é a relação preço sobre valor patrimonial daquele fundo. O dividend yield a pessoa consegue avaliar ali quanto que aquele fundo está distribuindo de proventos e preço sobre valor patrimonial a pessoa consegue determinar se de fato aquele fundo está barato ou está caro. Mas na realidade não é só isso que você tem que olhar ali para analisar os seus fundos imobiliários, e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 10 perguntas que você deve fazer para um fundo imobiliário no momento em que você estiver fazendo a sua análise para determinar se é um fundo bom ou ruim para ter ali na sua carteira de investimento. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo. Se inscreve no canal para você aprender mais sobre finanças e investimentos. E se você já é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu curtir aqui na confiança, ativar o sininho e deixar também o seu comentário. Comenta aqui para mim se você já investe em fundos imobiliários e em quais fundos imobiliários você está investindo atualmente. Beleza? Bora pro conteúdo. É muito fácil ser enganado quando a gente olha a relação preço sobre valor patrimonial e o dividend yield quando a gente está analisando um fundo imobiliário. Por que é fácil? Porque podem ter ali vários motivos para ter um preço-valor patrimonial, por exemplo, de 0,7, e pode ter vários motivos para aquele fundo estar pagando mais de 1% de provento, né? A gente precisa entender quais são os motivos, as razões do porquê aquele fundo tem aqueles indicadores. Vou mostrar aqui para você 10 perguntas que você deve fazer ali antes de analisar um fundo imobiliário. Então, vem comigo aqui na tela do meu computador. Estamos aqui com a tela do computador aberta e é o seguinte, né? Primeira pergunta que você deve fazer para o fundo imobiliário, quando eu falo fazer para o fundo imobiliário, é ali. Você vai entrar num site, eu já vou te mostrar um dos sites que eu utilizo, e vai respondendo essas perguntas com as informações que são públicas. Você não precisa ligar na administração, nada disso. É só tudo as informações que já são públicas, tá certo? Então a primeira pergunta é saber qual o tipo do fundo, né? Então hoje a gente tem alguns fundos ali. Então, por exemplo, a gente tem o fundo de papel e o fundo de tijolo, né? São os dois tipos ali principais. Dentro de fundo de papel, a gente tem fundo que investe em CRI, que investe em debêntures, a gente tem fundo que investe em outros fundos também, os famosos FOFs, né, que investem em outros fundos imobiliários. E aí a gente tem o fundo de tijolo. Fundo de tijolo, a gente já tem o fundo híbrido, que investe em shopping, galpão logístico, investe em diversos tipos de imóveis. Tem o fundo que só investe em shopping, tem fundo que só investe em galpão logístico, laje corporativa, hotéis, hospitais, agência bancária. Então tem fundo ali que investe em todo tipo de imóvel. Primeiro ponto, você precisa saber o que aquele fundo de fato investe. No que aquele fundo investe? Primeiro ponto. Ele investe em laje corporativa, que são imóveis, prédios comerciais, Faria Lima, Paulista, Leblon, lá no Rio de Janeiro. Enfim, ele investe em imóveis corporativos, para escritórios, tá? Então você precisa saber de fato onde esse fundo investe. Uma vez que você sabe qual é o tipo desse fundo, a gente vai agora focar aqui em fundos de tijolo, tá? Porque fundo de papel você precisa analisar qual tipo de investimento aquele fundo tem, qual é o nível de risco, qual é o indexador, né? Se é IPCA, se é CDI. No fundo de tijolo, a gente precisa saber se aquele fundo ele é mono ou multiativo. O que significa mono e multiativo, Danilo? Monoativo é aquele fundo que investe somente em um imóvel. Tem um imóvel só, um prédio só. Um risco absurdo. Imagina o locatário sair, vai ter ali uma vacância física também, vacância financeira, vai ter problema de todos os lados com aquele fundo. Então, um fundo monoativo, ele é mais arriscado. O segundo ponto é que o fundo multiativo, ele tem vários imóveis. E aí diminui um pouco o risco, né? Porque se ele não está conseguindo alugar um imóvel, ele aluga o outro, complementa a renda. Então, foque sempre em fundos multiativos, que investem aí, que tem no seu portfólio diversos imóveis, diversos shoppings, hotéis, lajes corporativas, né? Diversos imóveis, tá certo? Essa é a segunda pergunta. A terceira questão é a localização dos imóveis, né? Então, por que é importante você falar sobre localização dos imóveis? Porque você precisa entender qual que é a localização daqueles imóveis para saber se é um imóvel que é muito solicitado. Por exemplo, um fundo de shopping. É um shopping referência da cidade?
tem muita visita, as pessoas gostam de ir naquele shopping, poxa, você vai pesquisar na internet, né? Então, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro tem um shopping chamado Shopping União. Você coloca lá, Shopping União. É um shopping que as pessoas visitam muito, tem muita visita, tem muitas lojas. Qual é o tamanho desse shopping? É grande, o estacionamento é grande, porque o fundo também ganha com o estacionamento do shopping, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de pergunta ali para saber a localidade daqueles imóveis. Agência bancária, onde que estão essas agências? Existe o risco do banco fechar essas agências? Porque os bancos estão fechando as agências. A gente precisa entender todo esse contexto. Essa é a terceira pergunta. E aí na quarta questão, a gente já tem aí a vacância, né? Que a gente chama de vacância tanto física quanto financeira. O que é a vacância física? Poxa, o fundo ele tem lá 3 mil metros quadrados para alugar, né? Só que ele só está alugando 2.500. 500 metros quadrados estão em vacância, não estão sendo alugados. Isso é a vacância física. Aí agora a gente tem a vacância financeira, né? Então, vacância física são os espaços vagos. Qual que é a vacância financeira? Tem duas questões que pode ter uma vacância financeira. Primeiro, esse espaço vago que o fundo não aluga é o espaço que daria mais retorno para ele. Então ele tem uma vacância financeira ali. Ou ele está alugando um espaço que poderia render 100 mil reais por mês, só que ele está alugando por 60 mil. Então ele tem uma vacância financeira de 40 mil reais. Por algum motivo, contexto econômico, algum motivo, ele está alugando por um valor menor do que realmente vale aquele aluguel. Tá? Então a gente precisa entender as vacâncias do fundo. E tudo isso aí os fundos entregam nos relatórios gerenciais dentro ali do site do fundo, né? Então, se você colocar no Google aí MXRF11 relatório gerencial, você vai encontrar ali o relatório gerencial desse fundo, beleza? Aí, claro que a gente precisa também analisar o administrador. Quem é o administrador desse fundo, tá? E aqui é uma análise qualitativa mesmo, né? Entender quem é o administrador do fundo. É claro que você não vai ter um nome de uma pessoa. Você vai ter ali o BTG Pactual, a XP Investimentos, Rio Bravo, né? Você precisa entender que empresa que está administrando esse fundo, como que é o histórico de administração deles, se eles têm outros fundos imobiliários também, como que eles administram esses outros fundos imobiliários. E se você puder também entrar no YouTube e pesquisar, né, entrevista com o gestor da Rio Bravo, da XP Investimentos, tem muitos programas hoje aqui no YouTube que entrevistam esses administradores e eles falam muito sobre a estratégia deles. Aliás, eu quero aqui dar uma dica, e se você está chegando até aqui nesse vídeo, por favor, compartilhe esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal também, ativar o sininho. Mas eu quero aqui dar uma dica para os gestores de fundos. XP, BTG Pactual, Rio Bravo, como eu falei, diversos outros que agora tá me fugindo aqui da mente. Gente, criem canais no YouTube, participem mais dessa comunidade de investidores aqui, sabe? Façam vídeos. O Braga, o João Braga lá da Encore, poxa, ele faz os relatórios dele em vídeo. Animal, sabe? Muito legal, você entende um contexto, a cabeça do gestor. Façam isso também para os fundos imobiliários, beleza? Essa é a dica que eu dou aí para vocês, tá certo? Bora voltar aqui para o monitor. Então já falamos do administrador, aí agora a gente vai olhar o patrimônio do fundo, tá? Por quê? É importante a gente olhar o patrimônio do fundo para saber qual que é a evolução desse patrimônio. Se esse fundo faz muita captação de recursos, como que esse patrimônio está crescendo, né? Quais são as estratégias que o gestor, o administrador estão fazendo para fazer esse patrimônio crescer. Então é muito importante a gente conhecer ali a evolução do patrimônio do fundo. E é claro, em sétimo lugar, né, as taxas do fundo. Qual que é a taxa de administração, performance, quais são as taxas que existem nesse fundo? A gente não sabe disso, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas fundo imobiliário tem taxa de administração, né? A gente precisa saber que taxa que é essa, como que é debitado e tudo mais, tá certo? Em oitavo lugar, olhar ali os dividendos, né? Veja, só em oitavo lugar eu tô falando de dividendo. Por que só em oitavo lugar eu tô falando de dividendo? Porque por mais que possa ser importante, ele não é o mais importante. Eu posso ter um fundo que está me pagando 1,2%, 1,3% de provento, mas ele tem todas essas outras informações ruins. E aí eu não investiria. A gente não pode investir só olhando dinheiro, porque investir só olhando dinheiro, a probabilidade de dar uma coisa ruim, de dar errado, é muito grande. Tá certo? Em nono lugar, vamos olhar aí a quantidade de cotas que esse fundo tem e também a sua liquidez, né? Qual que é a quantidade de cotas que esse fundo tem e também a sua liquidez. Tá aqui, ó. Número de cotas
e de liquidez, tá certo? E em 10º lugar, olhar o preço sobre patrimônio líquido, tá? Então aí eu olho o preço mesmo do fundo, né? O valor do fundo. O preço é a cota, mas e o valor desse fundo? Aí eu coloquei aqui na tela do computador, no site que eu utilizo, ó. Eu uso o site Status Invest para poder fazer as análises dos meus fundos imobiliários e ações também. Enfim, não é publi aqui, tá? É só porque eu gosto, eu acho que é legal indicar as coisas que a gente usa. E aqui a gente já tem algumas informações importantes. Eu coloquei o fundo MXRF11 para a gente poder analisar. Valor atual R$ 10,34, dividend yield de 12,38% nos últimos 12 meses, tá certo? Aqui embaixo a gente tem algumas informações também importantes. Valor patrimonial por cota de R$ 10,07. Um preço sobre valor patrimonial de 1,03, então ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial por cota, tá? Isso aqui é muito legal, ó. O número de cotistas, 792.703 cotistas, é o fundo que mais tem cotistas hoje na Bolsa de Valores, e tem um número total de cotas, 226.039.663 cotas, tá certo? E aí, se você quiser algumas informações, né? Aqui é o último rendimento, o próximo rendimento. Se você quiser algumas informações mais gerenciais, a gente tem aqui na parte contábil desse fundo, né? Então a gente tem evolução do patrimônio líquido, veja, o patrimônio líquido desse fundo, né? Teve mês 3 de 2021 para o mês 4, teve cresceu aqui, né, dos 200 milhões de reais aqui, teve uma alta, uma evolução. A gente tem aqui também ativo, patrimônio líquido, despesas administrativas, despesas agente de custódia, a gente tem todo o balanço desse fundo imobiliário para a gente poder fazer a nossa análise. E aí a gente tem aqui embaixo, ó, portfólio. O MXRF11, ele é um fundo híbrido. Então ele é um fundo que tem imóvel, tá? Então ele tem 3 imóveis hoje, tá? Ele tem esses imóveis aqui, ó, prédio comercial, só que sempre o objetivo do imóvel no MXRF11, pelo menos agora, é comprar e vender, tá? Então ganhar uma grana ali com a venda do imóvel, né? Então você vê que ó, objetivo venda não é renda, tá certo? A gente tem aqui outros fundos que eles investem, tá? Então o MXRF11 ele investe em outros fundos imobiliários, e a gente tem aqui também os ativos financeiros que esses fundos investem, tá? Então tem os CRIs, tem fundos que eles investem também, normalmente para deixar caixa, né? Então tem os CRIs aqui que eles investem, muitos CRIs. E tem aqui participações, ó, SPE ou SPE que eles investem. Isso aqui é muito interessante, tá? O que significa SPE? SPE significa Sociedade de Propósito Específico. Por exemplo, aqui no caso do MXRF11, ele faz uma empresa, um CNPJ, uma sociedade de propósito específico com uma outra empresa, com o objetivo de construir prédios, fazer um empreendimento imobiliário e vender, e aí ele ganha a participação que ele tinha, né? Ele ganha por essa evolução dessa obra, pela venda desses imóveis. Ele tem uma boa quantidade de SPE aqui, né? Tem muitos SPEs. Então, por exemplo, se você for pegar aqui, ó, esse CNPJ aqui, ó. Vamos pegar esse CNPJ. SPE Speed Deviote aqui, né? Vamos colocar esse CNPJ aqui. Ó. CID residencial. Aí a gente vai pesquisar, ó. CID residencial. A gente começa a encontrar, ó, CID Incorp, construtora e incorporadora. Então você consegue encontrar quais empresas que está fazendo essa junção junto com o MXRF11 para fazer esse empreendimento, tá? E aí ele ganha com a venda desse empreendimento. Então eu gosto muito desse site Status Invest, porque ele me dá muitas informações importantes, tá? Então, ó, fundos que tem o MX dentro do portfólio, é muito legal essas informações aqui. Os comunicados também, a gente consegue abrir os comunicados e tudo mais. Então esse site é muito interessante. Mas deixa aqui para mim nos comentários se você aprendeu como que analisa um fundo imobiliário, né? A ideia aqui é mostrar para você perguntas que eu faço, que nós fazemos aqui na Triad Finance, para que os fundos imobiliários possam entrar nas carteiras dos nossos clientes e até mesmo nas nossas carteiras pessoais. Beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, ainda dá tempo, né? Clica no botão aqui embaixo e se inscreve no canal. Me ajuda aí na missão da gente chegar em 10 mil inscritos. 10 mil inscritos aqui no canal, então clica no botão embaixo, se inscreve no canal aqui. Se você já é inscrito, clique em curtir, ativa o sininho e não esquece de deixar o seu comentário, beleza?
todo esse conteúdo que eu passei e mais, muito mais conteúdo, eu ensino dentro do meu treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem. Caso você esteja começando a investir agora ou você já investe, mas está precisando de um direcionamento, quer aprender a fazer as suas análises, veja, aprender. Eu quero pessoas dispostas a aprender. Clica no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para você conhecer a formação Investidor de Primeira Viagem e, se fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Combinado? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê num próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.